Olá pessoal, hoje dando continuidade às nossas temáticas sobre avaliação. Hoje eu vim abordar para vocês a avaliação corporal, muito recorrente e muito frequente na prática clínica de vocês. Então a gente sabe, né, que a avaliação ela é o primeiro pilar e é onde a gente tem o nosso primeiro contato com o cliente, com o paciente, e a partir daí cria-se um vínculo, realmente uma relação onde o cliente ele vai se sentir seguro com o profissional, onde o profissional consegue fazer toda a parte de esclarecimento de possíveis dúvidas que aquele cliente tenha. É nessa avaliação que o profissional ouve com atenção e tem uma maior sensibilidade para exatamente poder ouvir e direcionar, né, qual é a queixa desse paciente. Às vezes o paciente ele chega com inúmeras queixas, desde gordura localizada, flacidez de pele ou de músculo, celulite, estria, e nós é que temos o papel de direcionar, porque muitas vezes a gente não consegue fazer o mesmo tratamento dentro de um mesmo protocolo, então é aí o papel nosso. Então, primeiro ponto importante dentro de uma avaliação corporal é nós escolhermos os dados completos do paciente, até porque a gente precisa chamar, né, o cliente pelo nome dele, saber a idade desse paciente e no segundo momento a gente precisa saber qual é a profissão que esse paciente exerce, se é um paciente que só estuda, se é um paciente que trabalha e se ele trabalha muito ao ar livre ou se ele trabalha muito em ambiente fechado. Então tudo isso são dados interessantes que a gente precisa fazer anotação, tá? Em relação à parte de hábitos do paciente, a gente precisa perguntar se esse paciente no momento está fazendo uso de algum tipo de medicação, como por exemplo corticoide ou mesmo anti-inflamatórios. Então existem alguns recursos terapêuticos que durante a fase de uso desses medicamentos a gente não atua, por isso que é tão importante. Saber se esse paciente tem algum tipo de alergia, se ele fez alguma cirurgia recente, ou mesmo se é uma mulher que ela está gestante ou teve uma gestação que está puérpera, né? Teve uma gestação há pouco tempo, ou se está lactante. Então, tudo isso é imprescindível para poder, quanto mais informações termos do nosso cliente, do paciente, mais seguro vamos estar para traçar o protocolo, tá? De atendimento. E procurem também compreender ou mesmo perguntar se é um cliente que ele tem algum cuidado de forma específica com o corpo, com a pele do corpo. E observa, principalmente quando ele falar para você aonde é que se localiza essa queixa, tá? De uma forma geral, independente da queixa que o paciente chegue, se é gordura, se é celulite, se é flacidez, se é estria, o ideal é que a gente faça uma avaliação realmente, uma varredura geral do corpo do paciente. Então, numa ficha vai conter, por exemplo, a gente precisa saber se o tipo de gordura que esse paciente tem é uma gordura localizada, por exemplo, ela só localiza no abdômen e nos flancos, ou se é uma gordura que ela é generalizada. Então isso é importante a gente colocar dentro da nossa ficha, independente se o paciente ele chega com essa queixa ou não, porque pode ser uma queixa futura, tá? Então isso é super importante. É importante saber se essa gordura ela é compacta, que é aquela gordura mais rígida, ou é uma gordura mais flácida, tá? Então tem muitos pacientes que podem apresentar ou esse tipo ou esse outro, ou seja, uma gordura mais compacta, uma gordura mais flácida. Então isso é importante vocês verificarem e saber também como é que é esse biotipo, né, do cliente, se é um paciente mais androide, ou seja, aquele formato mais de maçã que adquire mais gordura na região de tronco, né, nessa região mais superior. Então isso já está um indício para você. Ou mesmo aquele padrão de mulher brasileira, por exemplo, que é um tipo mais ginoide, ou seja, aquela mulher peira, que acumula mais gordura na região de quadril e na região de membros inferiores, glúteo, coxa. Então tudo isso é interessante também a gente notar. E tem aquele padrão mais normalinho, que é todo estruturadinho. Então tem esses três tipos de padrões, que normalmente podem nos dar evidências de acúmulo de gordura, mais precisamente em alguns locais de forma específica, tá? Outro item importante que deve ter na ficha de vocês é a questão da celulite. Então, a gente sabe, né, que antes de ter a afecção propriamente dita, a gente tem um aspecto celulítico,
que é quando a gente só tem a compressão lá dos vasos, da microcirculação. E quando o paciente tem a celulite propriamente dita, vocês podem classificar quanto aos tipos de celulite, como ao grau. Então, em relação aos tipos, você pode encontrar o paciente que tenha uma celulite mais flácida, pode encontrar, normalmente, essa celulite mais flácida você encontra a partir dos 35 anos, ou mesmo pessoas que sofreram uma distensão de pele, ou seja, engordaram, emagreceram, aí você encontra com mais frequência, ou algum componente genético. Tem a celulite mais compacta, que é encontrado muito em pessoas mais jovens, tá? E tem também aquela edematosa, onde a gente vê exatamente aquelas depressões, ou mesmo aqueles furinhos, e pode apresentar algum grau de dor. E tem a mista, que é quando você tem mais de um componente. Esses são os tipos de celulite. E tem os graus, né? Que vai desde o grau 1 ao grau 4, que seria um grau mais avançado. Então, tudo isso é relevante vocês colocarem, tá? Na fichinha de vocês. E outro item importante é avaliar se o paciente tem estria, a localização dessa estria, mesmo que não seja queixa, mas é importante a gente ter esses dados, porque futuramente, quem sabe, esse paciente pode querer vir a tratar. Se essa estria ela é vermelha, que é rubra, ou se ela já tornou branca, uma estria nacarada, quando foi que ela desenvolveu, o porquê, se esse cliente ele notou esse desenvolvimento da estria, se ele já fez algum tratamento ou se não. Então, tudo isso é importante para a gente. Se é uma estria mais fina, se é uma estria mais larga. Então, são dados que vão nos respaldar quando a gente for montar um protocolo, tá? De tratamento. Outros dados também importantes é em questão à flacidez. A gente tem a flacidez de pele, que é a flacidez dérmica, a flacidez tissular, que é onde a maioria dos clientes eles reclamam bastante, e tem a flacidez de músculo. Dependendo do grau de flacidez, as duas podem estar associadas. Isso deve ser levado em conta e isso deve ser feito uma avaliação de uma forma mais precisa ou mais minuciosa, tá? É muito evidenciado uma flacidez de músculo em pessoas que são muito sedentárias, que não fazem nenhum tipo de atividade física. Já a flacidez de pele, isso também é encontrado em pessoas sedentárias, tem também um componente genético ou mesmo pelo tipo de alimentação que a pessoa, consequentemente, tem um hábito, né? Então, não esquecendo, tá? Também que vocês verifiquem como é o tipo de alimentação desse cliente, se faz ingesta de bebida alcoólica, se fuma. Então, são dados que são extremamente importantes para a gente obter o sucesso terapêutico futuro, tá? E não esquecendo, né, não menos importante, a gente precisa fazer o que a gente chama de perimetria. Então, a gente faz perimetria, que é exatamente ver como é que está a circunferência da região abdominal, da região da coxa, da região de quadril, da região do peitoral, da região dos braços. Então, normalmente, a gente realiza esse tipo de perimetria na área que a gente vai tratar, principalmente para redução de gordura, que é para reduzir a medida daquela área. Tem também o adipômetro, que é para fazer a dobra cutânea, ver quantos centímetros ali a gente consegue reduzir de dobra cutânea. Então, são alguns artifícios, né, que a gente utiliza, são alguns itens que a gente utiliza que são extremamente importantes, e mesmo que o paciente chegue com uma queixa só, por exemplo, celulite, mas tenha como dado geral todos esses itens, anotem tudo, para que quanto mais respaldo e informação você tenha, melhor você vai traçar a terapêutica proposta, sempre de forma muito individual, tá? De acordo para esse cliente. E lembrem também, se possível, de fazer a análise fotográfica. A análise fotográfica ela deve ser feita de frente, um paciente em pé, deve ser feita do lado direito. Quando o paciente estiver do lado direito, a mão ela deve estar aqui, ó, tá? No ombro contralateral, para tirar a foto de perfil. E do perfil esquerdo a mesma coisa. E o paciente de costas. Então, é importante ter essa análise, porque é com essa análise fotográfica que a gente vai fazer as comparações, onde o paciente ele está tendo resultado, onde é que a gente pode melhorar. Então, é extremamente importante. Se vocês tiverem uma balança também, verifiquem o peso, apesar que peso não é muito parâmetro,
pra gente verificar, tá? E mais o visual mesmo. Então é isso, são alguns itens extremamente importantes na avaliação corporal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários que a gente vai debatendo mais sobre esse assunto. Beijo grande e até a próxima!